Olá, seja bem-vindo a esta aula, onde nós vamos falar sobre a identificação do partido arquitetônico e das condicionantes técnicas e construtivas do projeto. É uma fase importante dentro das etapas do projeto de iluminação, onde a gente ainda está tentando, né, colher informações referentes, né, ao levantamento de dados, né, do projeto como um todo. Nesta aula a gente vai olhar especificamente para o projeto, tá? Para que a gente possa também estar por dentro aí e entender o programa de necessidades e o estudo de viabilidade do projeto, né, que seria essa questão até onde nós podemos ir, até onde o cliente, né, consegue nos acompanhar, para que a gente possa oferecer um projeto que seja executável. Porque não adianta a gente pensar num projeto, né, carésimo e que ele não seja executado. Então, a gente gastou energia, tempo e o projeto não aconteceu, tá? Então, aqui nessa aula, a gente vai olhar para o projeto e conversar com algumas pessoas para que a gente possa, na verdade, entender ainda um pouquinho mais, tá? Vamos lá? Bom, então dentro desta fase, né, é uma atividade importante que precisa ser feita para que a gente possa registrar algumas informações e não passar despercebido, porque senão a gente vai projetando sem colher essas informações que esta etapa precisa, né, para que a gente veja se tem ou se não tem, se tem a gente registra, se não tem, ok, é menos um impedimento, vamos dizer assim, né? Mas é uma etapa então que a gente precisa colher essas informações, porque quando necessário, quando surgir alguma dúvida, ou até mesmo para uma defesa de projeto, para justificar as nossas escolhas, a gente tem esse material para dizer: olha, escolhemos fazer desta forma por causa disso, disso e disso, né? Dados que foram colhidos lá no começo, né, desse processo aí do projeto de iluminação, tá bom? Então, quando a gente fala de identificação do projeto, né, identificação do partido arquitetônico e das condicionantes, tá? Agora a gente vai olhar para as partes técnicas e construtivas deste projeto, desta edificação. Então, existe aqui a descrição da atividade. Então, é o momento de esclarecer as condicionantes técnicas e construtivas. Então, condicionantes é entender, né, referente às condições técnicas e construtivas desta edificação. Então, é através de reuniões com o empreendedor e sua equipe técnica contratada. Então, olha nós aqui de novo no meio de outros profissionais, né, tentando ali ajustar as informações para que o projeto possa fluir de forma tranquila, né, para que não tenha dor de cabeça para nenhum dos envolventes, principalmente para o proprietário, tá bom? Então, vamos lá. Dentro dessa atividade, a gente precisa, então, do ponto de vista da área da arquitetura ou da engenharia responsável, enfim, né, das pessoas que estão responsáveis por essa execução, nós precisamos de informação, então, acerca do partido conceitual do projeto e das características técnicas e construtivas. Então, muitas vezes não somos nós que fazemos o projeto arquitetônico, a gente entra com a nossa equipe, ou nós mesmo, né, nosso escritório, entra para contribuir no projeto de iluminação, tá? Que é um dos projetos complementares que envolve, né, um grande projeto ali arquitetônico, tá bom? Então, nesta questão, a gente tem que colher informações técnicas, né? A planta baixa, os cortes, vistas e elevações e detalhes, tá? Para que a gente possa, na verdade, esmiuçar esse projeto, né? Muitas vezes é um projeto que nem começou a ser erguido, né? Ele ainda está em fase de papel, né? Ali. Então, a gente precisa colher essas informações para começar a entender tudo que está atrelado a ele. Se é um projeto que já está em andamento, então é interessante que a gente vá à obra, né? Colher essas informações, fazer a visita na obra, para que a gente possa, junto com a planta, que muitas vezes ela pode vir a faltar com algumas informações, tá? O ideal é que ela venha completa, mas digamos que uma das pranchas a gente não tenha o contato com ela, né? E às vezes é uma prancha importante. Então a gente precisa ir em obra para poder ter essa percepção do projeto, porque quando a gente olha, às vezes, em planta,
né? A gente tem uma noção, uma percepção, e muitas vezes a gente pode achar, nossa, que projeto grande, né? Ou que projeto pequeno. Mas quando a gente vai em loco, é interessante que às vezes é o contrário essa percepção, que é o que aquilo que a gente achou pequeno, em loco a gente vê, não, de fato é um projeto, são ambientes grandes, né? Ou a gente identifica que em projeto a gente diz, nossa, que projeto grande, de repente a gente vai na obra e vê não tão grande, né? Ele ali é um projeto, né? Os ambientes são relacionados ali a tamanhos, né? Não tão grandes quanto nós tínhamos em mente, tá? E o ir à obra e o visitar é ir acompanhando, né? Algumas evoluções da obra, principalmente do ponto de vista da elétrica e, consequentemente, da iluminação, tá? Para que a gente possa, na verdade, ter certeza do que o que for projetado lá na frente, né? Eles vão dar andamento. Tá? Mas voltando aqui, então, com relação a essas duas informações. Então, não adianta a gente soltar nossas ideias com apenas uma informação técnica, uma planta, um layout. A gente precisa identificar outros elementos, né? E o ir em loco ajuda muito para a gente ter uma percepção da claridade natural que essa edificação ela está recebendo por natureza, que muitas vezes em planta baixa, por mais que a gente saiba o percurso do Sol, a indicação do norte, como vai acontecer, é muito diferente, porque do lado dessa edificação pode ter um prédio alto ou não ter um prédio alto, e isso impacta dentro da iluminação natural que o próprio edifício vai receber de forma gratuita. Então é muito interessante, né, ir em loco se esse projeto já estiver em andamento, tá? Outra questão que é importante é que depois da gente conhecer esses materiais de apoio, trocar a ideia com quem está à frente do projeto, entender as particularidades e os conceitos, a gente vai entender, né, as necessidades e muitas vezes as expectativas que essas pessoas envolvidas querem que a gente coloque dentro do projeto de iluminação, tá? Então, com todas essas informações geradas, a gente gera dois produtos nesse caso, um relatório, né, que já vem acompanhando a gente aí no decorrer de outras etapas, de outras atividades, porque o relatório é uma forma da gente registrar essas informações e ter elas de rápido acesso, né, para que a gente possa, na verdade, quando necessário, quando preciso, ir atrás dessas informações e se certificar. Lembrar do que foi acordado, né, do que foi combinado e assim por diante. Outra questão importante é que nesta fase a gente também pode, né, caso solicitado previamente, né, pode ser fornecidos os espaços técnicos necessários para a implantação das luminárias. O que seriam os espaços técnicos, né? Algumas luminárias são chumbadas, ou no piso, ou na parede, né, que são luminárias mais específicas. Então, muitas vezes, parte do equipamento dela já tem que ir para a obra, conforme a fase que essa obra esteja, para que possa já ser, né, chumbada na parede, feito corte na alvenaria e corrigido lá, né, deixado tudo certinho, para poder depois a etapa da pintura fazer a parte dela. Mas com relação à questão de espaços técnicos, também está atrelado muitas vezes há alguns equipamentos que precisam de fonte, precisam de drive, né? Precisam de algum equipamento que não necessariamente fica junto com a luminária. Por meio de cabo é levada essa informação. Então, às vezes, a gente precisa pensar na possibilidade de já definir em projeto aonde vai ficar esses possíveis espaços técnicos, que, às vezes, pensando numa área externa, pode ser uma caixa, né, no solo, tá? Onde ali a gente vai concentrar, por exemplo, esses drives, esses equipamentos auxiliares, né, para que se acontecer algum tipo de manutenção, a manutenção é naquele espaço específico. E ali a gente vai identificando, né, qual equipamento para qual luminária, tá? Então, se alguma luminária no futuro der algum problema, a pessoa responsável pela manutenção não vai ficar andando de um lado para o outro, ela sabe que tem um canto específico que é onde é esse espaço técnico, né? E a mesma coisa é pensada em ambientes internos, né? Do ponto de vista, por exemplo, de uma automação predial, né? Se essa automação ela for, na verdade, cabeada, a gente precisa ter esse quadro de automação. E aonde vai ficar esse quadro, né?
Será que essa edificação vai propor um espaço mais técnico para isso? Né? Se a gente for parar para pensar, edifícios corporativos, eles oferecem áreas técnicas, né, esses espaços, para pôr os condensadores de ar-condicionado, para pôr qualquer outro equipamento grande que não fique mais exposto na fachada, que fique escondido. Né? Então, dentro dessa perspectiva, esses espaços técnicos seriam isso do ponto de vista da iluminação, para que a gente concentre todas as informações e que, numa possível manutenção, né, as pessoas já saibam onde é feita a manutenção, ou é aqui, né? Porque o resto é alimentado só por cabo ali, né? E não necessariamente acontece a manutenção nas pontas, né, nas luminárias, tá? Bom, então, com relação a essas questões da gente identificar, então, esse partido arquitetônico, né, que está atrelado a gente entender o conceito do projeto, para que a gente também possa levar essa linha de raciocínio no projeto de iluminação, entender as condicionantes técnicas e construtivas da edificação, para que a gente possa identificar onde passa uma coluna, onde passa uma viga, né, que muitas vezes uma planta de layout a gente não tem. Então, a gente precisa colher informações de projeto propriamente. Tudo que a gente conseguir é muito bom, é válido. E se a gente conseguir ter a oportunidade de ir em loco, conhecer o espaço, o ambiente ao qual esse projeto está inserido, também é de muita valia, para que a gente possa registrar essas informações, gerar relatórios organizados e, se preciso, né, voltar a olhar para eles e tirar algumas dúvidas no decorrer desse andamento, tá bom? Bom, espero que essa aula tenha te ajudado a entender um pouquinho sobre essa questão das etapas de um projeto. Então, veja, antes de projetar propriamente, a gente precisa colher muitas informações, tá? Para que a gente possa ir com segurança e sabendo o que pode e o que não pode ser feito, tá joia? Bom, agradeço a sua atenção e nos vemos na próxima aula. Um abraço.